Seja bem-vindo mais uma vez a participar deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é convidado mais uma vez nesse dia a adorar ao Senhor, a exaltar o nome do nosso Deus, a exaltar esse Deus bendito, esse Deus que nos criou e nos formou para a sua adoração. Salmo 122, versículo 1 nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à presença do nosso Deus, vamos nos prostrar diante do nosso Deus e adorar e exaltar o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Pai eterno, Deus querido, como é bom estar na tua casa, te adorando, te exaltando e podendo, Deus, compartilhar, ó Deus, com os nossos irmãos em casa, a tua palavra, os cânticos, as orações, ó Deus, o louvor ao teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede esse privilégio de poder falar contigo, de sermos ouvidos pelo Senhor, de meditarmos na tua palavra e cantarmos também louvores. Nos abençoe aqui no templo, na tua casa, e também abençoe os nossos irmãos em casa, que eles sintam abraçados por nós e pelo Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa ter uma alegria no nosso coração, de estar diante do Senhor, te adorando, te exaltando e rendendo louvores ao teu nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, e nós possamos alegrar o teu coração mais uma vez nesse dia. Nós oramos e te agradecemos também em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar o nosso momento de adoração, de exaltação ao Senhor. Que você em casa possa também exaltar o nome do Senhor, que você possa alegrar o coração do nosso Deus, cantando louvores, falando com Ele e também ouvindo a sua palavra. Vamos continuar adorando com o ministério de louvor. É tempo de colocarmos em prática o amor de Cristo Jesus. Nascido ouvindo
paz uns aos outros. É preciso colocarmos em prática. Que o Senhor seja conosco, seja contigo, aí onde você estiver. E que o amor de Deus venha superabundar na sua casa, na sua parentela, no nosso país, para a glória do Senhor. Amém? Que estar na casa do Pai. Não há um lugar melhor onde nós possamos estar, onde possamos nos debruçar. O melhor lugar é do Senhor. Amém? Quem preparou esse lugar foi o próprio Cristo, para que pudéssemos ter consolo, cuidado, zelo e amor nesse lugar.
tão perfeito para nós. Obrigada. Esse lugar é perfeito porque foi o Senhor mesmo que preparou para nós. Por isso te louvamos e queremos engrandecer o teu nome. E, ó Deus, que a cada dia o Senhor venha alimentar o teu povo, fortalecer-nos na fé, ó Deus querido, para que sigamos em frente cantando que há um lugar perfeito e este lugar está em Cristo Jesus. Assim queremos te agradecer por esse momento tão perfeito de louvor e adoração ao teu nome. E assim convidamos, Senhor, continue conosco, ó Deus, porque o Senhor é em nós é a diferença nas nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom ter esses momentos de louvor, de adoração, levando o nosso coração e a nossa mente a refletir a grandeza, o poder e a graça de Deus. Também trazer à nossa memória, à nossa mente,
um lugar perfeito, um lugar que nos aguarda, um lugar que nos espera. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é na presença de Deus, esse lugar é nas moradas que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. O texto da nossa reflexão nesta noite é Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E o tema da nossa reflexão é: incentivem uns aos outros. Nós precisamos aprender a incentivar os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos familiares, para que eles no Senhor, unidos no Senhor, possam desenvolver, crescer, desenvolver o seu ministério, o seu chamado, o seu dom, e ser uma bênção para o Senhor, na igreja e também nesse mundo caótico em que nós vivemos. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mais uma vez, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta noite, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado desta igreja. Nós temos visto o grande amor do Senhor, a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor sobre esta igreja, e nós te louvamos, nós te exaltamos por isso. O Senhor tem suprido, ó Deus, as necessidades desta igreja, e o Senhor tem feito com que esta igreja, mesmo em meio à crise desta pandemia, avance, ó Deus, para a glória do teu nome. É bom ver, ó Deus, o amor, o carinho desta igreja, o desejo de estar na tua presença, te servindo, te adorando, mesmo que em casa, mesmo que nas reuniões online. Nós temos visto, ó Deus, a tua igreja crescendo, ó Deus, para a glória do teu precioso nome. O Senhor tem suprido as necessidades financeiras desta igreja. O Senhor tem suprido a dispensa, ó Deus, desta igreja, para que ela continue fazendo o seu trabalho social, e nós te louvamos por isso. O Senhor tem suprido a carência espiritual da tua igreja com a tua palavra. O Senhor tem nos alimentado com a tua palavra, e nós lhe agradecemos por isso. Continue, ó Deus, falando conosco, nos ensinando, tocando o nosso coração, nos dando paciência para suportar as adversidades, e que possamos vencer estes obstáculos, ó Deus, e continuar a nossa missão e o nosso trabalho aqui nessa cidade onde o Senhor nos colocou. Muito obrigado, continue conosco, nos abençoando para a glória do teu precioso nome, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, toda a glória é dele e para ele. Queridos, em um mundo de competições, o mundo que nós vivemos é um mundo de competições. Então, nesse mundo de competições, falta palavras, falta incentivo, falta pessoas que se levantam para estar ao lado do outro, ao lado dele, para incentivar, para fortalecer, para ajudar, para incentivar o outro, para que o outro possa crescer e ser também pessoas vencedoras. Infelizmente, nesse mundo em que vivemos, nesse mundo de competições, ainda há muita inveja, principalmente isso entristece o nosso coração no meio do povo de Deus. Nós vemos muitas pessoas que entregaram a sua vida, que foram resgatados das trevas, que receberam a vida dada por Deus, a vida nova, mas que ainda tem aquele espírito, aquele sentimento de inveja no seu coração. Os discípulos de Jesus, nós, discípulos de Jesus,
nós não podemos ser egoístas. Esse espírito de egoísmo, esse sentimento de egoísmo, não pode estar no nosso coração, e nem esse espírito de inveja. Muito pelo contrário, nós acabamos de cantar canções lindas, canções que nos levam a pensar no Deus, Criador de todas as coisas, no Deus que nos formou, que nos chamou, que mudou a nossa vida, a nossa história, mas em um Deus que criou a sua igreja como o seu corpo, e os membros deste corpo precisam estar unidos. Nós não podemos, como discípulos do Senhor Jesus, considerar os nossos próprios interesses. Nós não podemos pensar nos nossos próprios interesses, mas nós precisamos pensar como discípulos do Senhor Jesus e considerar o bem-estar do próximo, o bem-estar do outro, o bem-estar daquele que Deus coloca no nosso caminho. Considerar uns aos outros, e esse é o termo usado aí pelo escritor da carta aos Hebreus, que ele diz assim: olha, consideremos-nos também uns aos outros. Considerar uns aos outros é vencer esse espírito do egoísmo que há dentro de nós, que existe dentro de nós, e precisa ter um esforço, e é um esforço não um simples esforço, mas um esforço muito forte, para que nós possamos ajudar o outro, o próximo, aquele que Deus colocou no nosso caminho, rumo ao crescimento. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus para ajudar o nosso próximo a perseverar em sua fidelidade a Deus, em sua fidelidade à palavra do Senhor, em sua fidelidade no caminho da prosperidade. Nós não podemos, como discípulos do Senhor Jesus, pensar em prosperidade num caminho longe do Senhor. Nós cantamos essa canção, que este lugar que muitas vezes nós procuramos, nós almejamos, o nosso coração almeja, não é numa mansão, não é numa casa na praia, não é no sítio dos sonhos, não é num lugar maravilhoso, no paraíso aqui na terra, mas esse lugar que traz paz e conforto ao nosso coração, o lugar da verdadeira prosperidade, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor Jesus. Infelizmente, muitos não entendem dessa forma. Então, considerar uns aos outros é vencer o espírito da inveja, o espírito do egoísmo que ainda há dentro de nós. Precisa ter uma luta interna para vencer esse espírito, porque eu preciso considerar o outro, eu preciso olhar com um olhar especial para com o meu próximo, com o fim, com o objetivo de também ajudá-lo a crescer. E eu preciso ter em mente que, em muitos casos, ele vai crescer mais do que eu. Ele vai desenvolver o seu dom mais do que o meu. Ele vai trabalhar e vai conquistar mais do que eu. Ele vai ser mais próspero do que eu. E aí que está a grande luta, porque quando nós incentivamos, quando nós oferecemos ajuda e essa pessoa cresce, nós vemos ela deslanchando, o inimigo ele é sujo. E ele coloca, ele sabe aonde atacar, e ele coloca então na nossa mente, no nosso coração, o espírito da inveja, o espírito do egoísmo, de não querer mais incentivar, não querer mais considerar o outro, não ajudar o outro para que ele possa crescer. Considerar uns aos outros é estar atento às preocupações do outro. Quais são as preocupações do outro, do nosso próximo? Eu fiz uma visita essa semana, ontem, que me deixou bem triste. Bem triste. Eu voltei para casa e eu voltei para casa pensando assim: como pode uma pessoa, uma família viver nessas condições? Sem um básico, sem uma geladeira dentro de casa, sem uma cama para dormir.
Diante disso, o nosso coração, como discípulos do Senhor Jesus, se ele não move, se ele não é tocado para ajudar uma pessoa numa situação dessa, como igreja, como discípulo do Senhor Jesus, há aquele espírito em nós da inveja, do egoísmo, de querer só para nós, só para o eu, só para o nosso círculo, só para o nosso clube, só para o nosso grupinho. A considerar uns aos outros é estar atento à preocupação. Eu voltei para casa e o meu coração ainda está comovido e pensando assim, qual é a preocupação dessa família, dessa mãe e desse filho? Qual é a preocupação? Será que vai ter condições de comprar o remédio, de colocar comida dentro de casa? Qual é a preocupação? Qual é a preocupação do nosso próximo? Muitas vezes é uma enfermidade, muitas vezes não falta o básico dentro de casa, mas muitas vezes é uma enfermidade. Muitas vezes é um adolescente de uma família próxima a nós que não tem condições de fazer a sua faculdade. Qual é a preocupação? Muitas vezes é o pai de família que sai de casa para vender bala, nada dentro de casa, não tem um leite para dar ao filho e ele tem que sair para vender. E muitas vezes nesse momento de pandemia as pessoas não querem comprar nada na rua. Qual é a preocupação? Eu, como discípulo do Senhor Jesus, eu preciso estar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus está lá no meu coração. Quando eu olho para alguém e eu vejo essa pessoa triste, eu vejo essa pessoa cabisbaixa, eu vejo essa pessoa chorando, eu preciso entender, ouvir pelo Espírito Santo, qual é a preocupação dela. E detectando a preocupação dela, eu preciso considerar no meu coração a possibilidade de ser um agente de transformação, um agente usado por Deus para abençoar, incentivar e fortalecer esse meu próximo. Para quem lembra da mensagem de domingo, um dos pontos diz que Deus trabalha em nós para que depois Ele possa trabalhar através de nós. Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está trabalhando na nossa mente. Deus está formando o nosso caráter à imagem de Cristo. Para que assim como Cristo, nós também possamos não somente sermos crentes de templos, frequentadores de templos, mas que possamos ser crentes realmente na prática. Então estar atento às preocupações é incentivar uns aos outros. E aí o autor da carta, ele mostra a que nós devemos incentivar-nos. Nós devemos incentivar uns aos outros a quê? Ele mostra aí, olha o que diz. Hebreus, capítulo 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em primeiro lugar, nós precisamos incentivar uns aos outros ao amor, à prática do amor. Nós não somos chamados para vivermos isolados, nós somos chamados para viver em comunidade. Quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, lá no início de Atos, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Eles viviam em comunidade na prática. Nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Não para pensar em nós mesmos, estarmos enclausurados na nossa própria causa. Mas nós vamos nos preocupar com a comunidade. Nós somos chamados para orar uns pelos outros, uns com os outros. Nós somos chamados para ensinar uns aos outros. Presta atenção na mensagem do domingo. Deus trabalha em nós, para que depois Ele trabalhe através de nós. Nós estamos aprendendo a palavra na nossa leitura diária em casa, nas nossas reflexões, nos grupos online e também no templo. Deus está trabalhando em nós, para que Ele possa trabalhar através de nós. Nós somos chamados para ensinar
ensinar uns aos outros a palavra do Senhor. Nós somos chamados para o cuidado mútuo, um cuidando do outro, detectando a necessidade, detectando as preocupações. E aí cuidar, qual é a necessidade do cuidado para este ou para aquele irmão? Porque cada crente, irmãos, como nós não nascemos para viver isolados, nós nascemos para viver em comunidade, cada crente, cada discípulo precisa de supervisão espiritual. Os discípulos de Jesus precisam dos meios de graça dado por Deus à igreja. Eles precisam da ceia do Senhor, eles precisam das orações, eles precisam da palavra, eles precisam do encorajamento, um encorajando o outro. Precisam prestar contas, mostrar as suas fraquezas para aqueles que confiam e sabem que tem o Espírito de Deus no seu coração e pode ajudar com um conselho, com uma oração ou com uma palavra. A grande verdade é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. O corpo só estará em harmonia, completo, quando todos os membros funcionam em plena harmonia. Então, em primeiro lugar, o escritor da carta, o Espírito Santo, quer que nós consideremos uns aos outros para estimular a prática do amor. Da mesma forma que Deus nos amou e em Cristo Jesus pagou as nossas dívidas, perdoou os nossos pecados, eliminou a nossa dívida, nos justificou diante do Pai. A revelação deste amor a nós, em nosso coração, precisa mover o nosso coração também para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. E a pergunta que eu quero fazer para mim, para você nessa noite, para você que nos assiste pelo Facebook, é: como está a prática do amor na sua vida diária? Quando você, em contato com o seu irmão, em contato com as pessoas que Deus coloca no seu caminho, como você tem agido? Qual é a sua resposta diante da necessidade do próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano, e ele conta lá que dois personagens que eram religiosos, quando viram o necessitado na beira do caminho, eles tinham outras preocupações, e eles deixaram o enfermo, o pobre coitado lá no chão, e foi embora. E na parábola do bom samaritano, aquele que tinha preocupações dos negócios, parou para cuidar do necessitado. Diante dos necessitados, diante da carência do outro, diante daquilo que Deus coloca diante de você, qual tem sido a sua resposta de amor? No amor de Deus, que Deus derramou no seu coração para com o outro. Esta é a resposta que você precisa dar ao Senhor nesta noite. Em segundo lugar, em primeiro lugar, é incentivar ao amor fraternal, ao amor de um para com os outros. E em segundo lugar, nós precisamos aprender a estimular uns aos outros a prática das boas obras. Irmãos, como é difícil muitas vezes motivar, incentivar algumas pessoas a ajudar os outros. Tem pessoas que não gostam, não é porque não podem, é porque não gostam de ajudar os outros. Já falamos isso aqui várias vezes. Tem pessoas que têm a maior facilidade de ajudar cachorro, de ajudar gato, de ajudar animal, de cuidar de bichos. Gastam 150, 200 reais com o cachorro durante o mês, mas não conseguem dar 1 quilo de fubá para uma cesta básica. Não conseguem. Tem dificuldades. É claro que nós precisamos entender boas obras aqui. Não é simplesmente ajudar as pessoas com alguma coisa. Não é simplesmente ajudar pessoas com alimentos, com cesta básica. Não, boas obras que não é isso.
Não somente isso. Boas obras aqui, claro, no texto, é todo o cumprimento da vontade de Deus. É claro que ajudar os necessitados com alimentos está dentro da vontade de Deus. Mas boas obras aqui é tudo aquilo que Deus pede na sua palavra. O que Deus pede na sua palavra para que eu, como discípulo de Jesus, faça. Isso é boa obra na palavra de Deus. Então nós precisamos incentivar uns aos outros a serem obedientes à palavra de Deus. Porque se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós estaremos realizando boas obras. Aí a diaconisa aí, ó, irmã ungida pelo Senhor. Bênção pura, essa irmã aí é fogo puro, irmãos. Não apareceu não. Hã? Ela não apareceu na imagem. Apareceu na imagem não? Foi Ninja, esposa do pastor. Então nós precisamos incentivar uns aos outros a obedecerem à palavra de Deus. Porque se eu obedeço, se eu conheço e obedeço a palavra de Deus, eu vou entender o que eu preciso fazer para agradar o coração do Senhor. Na palavra de Deus nós vamos encontrar os ensinamentos para que as pessoas, e eu, e nós, e a igreja, cumpram o seu papel, a sua missão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Você precisa, como discípulo do Senhor Jesus, você precisa entender. Deus te chamou para quê nessa terra? Tem muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas vazias, muitas pessoas sem se sentirem realizadas na sua vida, porque não entenderam o propósito de Deus, o plano de Deus, a missão de Deus para a sua vida. E aí chega a uma certa idade, a um patamar da sua existência, e se sente frustrado. Quando eu me debruço na palavra de Deus, eu vou entender que Deus me chamou para ser um discípulo que estimula os outros ao amor fraternal, mas que estimula os outros também a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que quando entendermos isso, a realização, ela estará bem vívida no nosso coração. Nós vamos nos sentir realizados na presença de Deus, assim como nós cantamos essa canção. Nós vamos ter a convicção de que no Senhor, no trabalho do Senhor, haverá realização. Nós seremos felizes, nós teremos paz, nós teremos a alegria que buscamos no Senhor. Então, queridos, seja um discípulo de Jesus que incentiva, seja um discípulo de Jesus que orienta, seja um discípulo de Jesus que ensina, seja um discípulo de Jesus que invista, seja um discípulo de Jesus que está disposto a dar o máximo de você mesmo para que o outro cresça espiritualmente, para que o outro cresça materialmente, para que o outro se desenvolva dos seus dons e dos seus talentos, não importando que o outro sobressaia a você. Jesus disse para os seus discípulos, e ele foi bem claro, e essa palavra para nós, que os seus discípulos tivessem fé, se eles acreditassem, se eles buscassem a presença de Deus, eles fariam obras maiores do que a que ele realizou. Se nós crermos na palavra de Deus, se nós buscarmos a presença de Deus e começarmos a obedecer as verdades, a palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus vai usar-nos de uma forma tremenda nessa cidade de Mangaratiba, no nosso trabalho, onde Ele nos colocou. Ele vai nos usar como um canal de bênção em suas mãos. Aí onde Deus te colocou, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos, se você crer na palavra dEle, se você buscar a direção dEle, e se você começar a fazer aquilo que Ele te manda, Ele vai usar você como um canal de bênção nas mãos dEle. Incentivem uns aos outros.
Seja uma bênção na mão do Senhor. Tem muitos jovens que precisam de incentivos. Tem muitas mulheres que precisam de incentivo para denunciar os seus agressores. Não tem um dia no jornal que não passe o aumento da agressão dentro de casa. Não tem um dia. Antes de eu vir para o culto, coloquei lá. Se você quer ver a agressão, coloca lá na Record, lá no Batman. Só tem agressão. Tem muitas mulheres que precisam de incentivo, de apoio, para denunciar os seus agressores. Tem muitos jovens que precisam de incentivo para fazer um curso, para estudar, para crescer na vida. Ele precisa de apoio. E nós, discípulos do Senhor Jesus, e nós, igreja, somos chamados para considerar uns aos outros e estimular, incentivar ao amor e à prática das boas obras. Que o Espírito Santo do Senhor, a nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa e nos acompanham, que o Espírito Santo toque em nosso coração, mova o nosso coração a fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, que agrada ao Senhor Jesus, colocando em prática na nossa vida diária, que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra e comecemos, irmãos, a incentivar, a orientar, a ensinar, a dar o máximo de nós para contribuir para o crescimento do outro, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te fortalecendo e te ajudando a crescer para a glória do nosso Deus. Enquanto o Ministério de Louvor esteja aqui à frente, vamos cantar mais uma vez esta canção. O meu lugar é no Senhor. Nós estaremos orando. Obrigado, Deus, mais uma vez por esse dia. Obrigado por esta noite. Obrigado por estes irmãos que estão aqui ouvindo a Tua palavra e aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, toca no nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, surge no nosso coração, mesmo sem querer, um espírito de inveja, um espírito de egoísmo. E nós queremos que o Teu Santo Espírito retire isso de nós. Nosso lugar é no Senhor, no Senhor há paz, no Senhor há alegria, no Senhor há crescimento mútuo, no Senhor há, ó Deus, incentivo à prática do amor e também à prática, ó Deus, das boas obras. Nos ajude como igreja a darmos o melhor de nós para o crescimento dos irmãos, para o crescimento que o Senhor coloca no nosso caminho e também da nossa cidade, ó Deus, dos jovens, dos adolescentes, daqueles que estão passando momentos difíceis, ó Deus, nesta pandemia. Nos ajude, ó Deus, a sermos o fortalecimento, a sermos usados pelo Senhor, que o Senhor possa trabalhar através de nós, para que a glória do Senhor possa manifestar na vida daqueles que estão passando momentos difíceis. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, ó Deus, cuida, ó Deus, dos teus servos, para a glória do teu precioso nome. Nós oramos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém.
seu coração. Esse lugar é no Senhor. O lugar que você deve estar, o lugar que a sua família deve estar. O lugar que os aflitos devem estar. Aqueles que precisam de consolo devem estar. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Tu és digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Trabalha, ó Deus, em nós. Cura as nossas feridas. Cura o vazio do nosso coração. Trabalha no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Tira a tristeza, a angústia da alma. Cura a nossa família, nossos relacionamentos. Porque nós queremos, ó Deus, nós queremos que o Senhor trabalhe através de nós. Nós queremos ser uma bênção, ó Deus, para o nosso próximo, para a nossa cidade de Mangaratiba. Nós queremos, como igreja presbiteriana de Mangaratiba, ser uma luz, ser uma bênção nessa cidade. Então trabalhe o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor possa trabalhar através de nós. Que nós possamos ser uma referência nessa cidade, Deus, de crentes compromissados, reverentes, crentes que obedeçam a Tua palavra, que dão um bom testemunho na cidade. Oh Deus amado, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus. Nós queremos ser, ó Deus, a palavra amiga para aqueles que estão desorientados. Nós queremos ser o sustento para aqueles que não têm o alimento dentro de casa. Nós queremos ser, ó Deus, um farol para aqueles que não sabem o caminho, a direção a seguir. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, porque nós queremos ser uma bênção em Tuas mãos. Abençoe esta igreja, abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham de outras regiões. Tome em Tuas mãos, que eles possam ser uma bênção no Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a incentivar, a ensinar, a orar uns com os outros, a fortalecer os outros. Nós carecemos da Tua presença para que nós possamos fazer isso. Nos abençoe e continue nos abençoando para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, as terras, as doces consolações do Espírito Santo, repouso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um ótimo final de semana na presença do nosso Deus. Se Deus permitir, estaremos juntos no domingo, às 9 horas da manhã. Liga a sua internet, coloca lá no Facebook da Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, e nós estaremos adorando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Você é o nosso convidado a participar do culto, a compartilhar a mensagem e a convidar outros para que possam participar do culto também. E estaremos também à noite, às 19 horas também, adorando e exaltando o nome do Senhor. Você é o nosso convidado a participar também do culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe, um ótimo final de semana a todos.